Aniceto Guterres retam Ferrus bancada tolo atau lidera plenária ia quinta-feira. Líder bancada do Parlamento Nacional aplica política la iha moral. Amo Papa Francisco oficialmente abertura missa da Basílica São Pedro. Loron diak telespectadores Vila Falo Haulida Martins e a reportagem nacional no internacional completo by edição Ohin. Itahu informação. Equipa Centro Integrado Gestão de Crise continua a manter número triagem no Sentinela Russi município Hotu Hamotuk neng nulo Sentolo no Vigilância Sentinela Hamotuk Atu Sualu Ida. Ita acompanha informação completa Russi porta-voz Sérgio Lobo. Tentang kita Ministério da Saúde, hal da triagem ou vigilância sentinela e a município de Hotu. Infelizmente dados ohini será utama, nebe continua dados será hosek né. Amutuk sira nebe ya suspeita tuan, e amutuk nenuro sentoro, resultado negativo 92%. Sira nebe asa vigilância de sentinela, atu sualu ida, resultado negativo nebe tamana 44%. Dados fomos laboratório será que este se halal exame. Total ne bem resultado agora a dos rua o aluno recensia. Emane BC quarentena hamutuk sia nulo. Na lima halo auto quarentena em município sira. Na torno recensia halo auto quarentena dili. Na nen tuir quarentena em facilidade do governo em município sira. Online hatnu recensia halo quarentena e facilidade do governo em dili. Emasene biliu tena lorong sama sehat quarentena, hamutu rihun rua, atus rua hatnu resin rua. Nain rihuida atus situ hatnu resin rua husi dili, nain atus lima husi município. Husi segurança e a informação que taxira tama clandestino nain hat, nain rua husi okusi, nain rua husi mota ain. Sira agora todo se ela karantina. Reportagem TV. Ita acompanha informação no Parlamento Nacional. Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, Russi bancada Fratelin, eleito para presidente do Parlamento Nacional, para período tina rihun rua ronulo to tina rihun rua ronulo rasentolo, troca arau noi de Jesus Amaral. E a eleição para presidente do Parlamento Nacional ne Aniceto Guterres retam votos hatnulo, mas Russi deputado bancada PLP contra Fratelin no balão Russi bancada PDE. E a votação ne contra Mamuk no abstenção Mamuk. Deputado bancada CNRT la vota e eleição ne, mas que ia rela sala plenária. Presidente do Parlamento Nacional eleito Aniceto Longuinhos Guterres Lopes pronto lidera a mesa Parlamento Nacional. Parlamento ne maioria mamanda. Significa apa? Maioria, voto maioria, só tá ouvindo 40. Significa plenário firmar presidente. Parlamento la bela haklo pa minoria ida ni satan atau komentar para atas estraga deh. Sekarang iya na presidente. Iya, tak rasa Se líder plenário. Sekarang plenário firmar hira. Plenário firmar hira. Quinta-feira Entretanto, o CNRT considera a eleição ilegal, também retan autorização do presidente cessante Arão Noi de Jesus Amaral. Reportagem TV. Deputado na Tolo Nulura Senen Russi bancada Tolo aprova pedido de destituição.
Deputado na Tolonulu Sinen Husi bancada parlamentar composto Husi Fratelin PLP no conto aprova na carta de destituição li Husi resultado votação a favor Tolonulu Sinen. Husi total votos ne bancada Fratelin hamoto Kuranulu Rasin Tolu PLP hamoto Kualu no conto na Lima enquanto Husi votação ne la iha contra no abstenção. Mas que votação lá na manas iha Parlamento Nacional, bancada CNRT sira continua haloação, li Husi baku mesa no hakilar. Mas bem ikus mai consegue remata duni eleição, tambah retan segurança Husi penitel iha Parlamento Nacional. Foi sai resultado Husi votação ne deputado bancada CNRT sira baku mesa no hakilar katak votação ne ilegal no la iha reconhecimento Husi presidente Parlamento Nacional. Entretanto, Husi bancada PD, UDT, Frente Mudança no PUDD, la participa e a processo votação, mas be acompanha de Toramata. Reportagem TVE. Atual presidente do Parlamento Nacional Arão Noide Jesus Amaral considera a agenda plenária lorong terça-feira semana ne la iha conhecimento dos líder bancada sira. Presidente do Parlamento Nacional Arão Noide Jesus Amaral afirma idane ba jornalista sira ia sala gabinete presidente do Parlamento Nacional dele terça-feira semana ne. E há um espaço sai foto kata kuhin lagi plenária tambah lagi agenda. Agora agenda nebe ane visi na dua ma goriba tahu bahaya mesa kalau yang latene esse ane kona bato votação resultado sai tambah la anúncio sai candidato nos lainha contagem votos nos lá com presença técnica do Parlamento Nacional, mas normalmente durante funciona desde a primeira legislatura, mas agora eleição será para presidente da mesa do Parlamento Nacional sempre aberto na bloque, participa, é muito corona, tem o resultado, anuncia formalmente e resiste e akan Parlamento Nasional. Eleição ida hoje, tabelian kata eleição ida, saya ida aten. Halau betimba, latena akta ini ini resultado entrega se, kontagem tahun ini, ini mereka. Significa lain legitimidade, lain legitimidade? Iya, tuir regimento legitimidade quando o processo eleição. Antes ne ia processo plenário terça-feira dader, deputado Sira envolve e conflito internal pro contra a destituição mesa parlamentar. Também atual presidente nacional la iha autorização ba vice-presidente Angelina Lopes Sarmento atu lidera a plenária.
mas que Nune e Cusmai consegue liderar Duni, mesa plenária, a votação da instituição, mesa parlamentar. O votos a favor, tol nulo resinen, no Rio presidente parlamento fon, o votos hat nulo. Reportagem TVA. Padre Domingos Maubera Sante Triste hara representante povo sirah da malucadeira laho educativo no latuir dalam consciência. Padre Domingos Maubera hateteni dane banhira marca presença ia uma fogo no Parlamento Nacional dili ia terça-feira ne. Triste Tuhan, pada sedih untuk solidariedade sira hak sebut. Ibu emang material dia mati barang ini ibu universitas dia masih lebih terbuka independência política deve estar hari yang terus di maroma katulu di representan sira kalau berfoto di Brasília itu todo tem que folhinha normal jadi hal bernilai kita kalau fit baita ni mana kita ada baita di sini Padre Maubera Mosdehan, Mundo Solidariedade Internacional Sira, hare aktu deputado Sira Hoham Nassa, tambah considera hanesan labarikik makalimar politika. Milagre de solidariedade. Também grupos de solidariedade nem mundo toma como apoio muito orientado. Horas nem assiste outra que é mundo globalizado. Hal itu cena e da cinema mundo toma tarefa. Mundo toma um serviço e tira de luta de frente de grupos de solidariedade em Portugal, em Brasil, em Alemanha, em França, que são grupos tristes. Também tem a luta nós vai dar. E o povo se não vê mais. Agora se não luta, mostrar vai dar. Nudar sida daun timor hamotuk ho povo exizi banai ulun sira atau hadomi malu fiar malu nuhu ulun malirin resolve problema sira. Reportagem TVA. Ministro Defesa Filomeno Paisão Russo, comandante Polícia Nacional Timor-Leste, tem que na faten assegura a situação atau Parlamento Nacional funciona normal. Ministro Defesa Filomeno Paisão hateteni dani hafan encontro o Presidente da República Francisco Guterres Luolo e a Palácio Presidencial baru pite di terça-feira semana ne. Filomeno Paisão mos afirma autoridade de segurança é obrigatório a assegura Parlamento Nacional onde normaliza a situação. Sem polícia não vai assegurar o Parlamento e tanto a Lara como ele e nesse momento, o seu deputado Cira continua discussões entre Cira e está espera que o Parlamento funcione adequadamente. Ela vai seguro, tanto a Lara como ele seguro, tanto a Peltão e a companhia ele bem seguro lá. Em termos de força de segurança lá é problema. Sim, orientação saiba e a comanda PNT. O comando PNT tem que assegurar para que o Parlamento funcione com normalidade. E não é necessário. Sim, mas a situação de crime, né? Situação de crime e a desordem e o Parlamento lá, ela impede tanto o funcionamento do Parlamento, né? A minha obrigação para depois normalizar a situação para o Parlamento funcionar felizmente. Ministro Defesa Filomeno Paisão mos husu povo Timor-Leste do Hakmatek, tambah líder partidário Sira e a capacidade a solucionar a situação política atual. Quando vai passar, o problema não é a polícia federal, mas em passar nem moço também está tendo desde 2017 agora. Tapi tem que estar líderes partidários Sira e portanto primeiro a competência e depois tanto capacidade para ultrapassar a situação. A mensagem é a população é de altura, não quer fazer.
itni líderes partidários em Síria, itni presidente da República, itni presidente do Parlamento, itni primeiro-ministro, membros do governo da área financeira, de modo que ia possibilidade para ita decidir situação. Apelo que a população. Portanto, lá liga para carro ia problema na veia parte política né, porque ia crise, lá ita lações de crise, ia possibilidade, ia competência, ia capacidade para resolver crise. Líder bancada ia Parlamento Nasional aplica política la moral. Lefon hirakne hato husi diretor Fonzitil Daniel dos Santos e Neknar Fatim Fonzitil Kaikoli Dili, terça-feira semana né. Relaciona a situação política e a Parlamento Nacional, segunda-feira, no terça-feira né. No Irene la representa a cultura. É primeiro. Segundo, se ela sensível ao problema social, e o povo agora enfrenta, hamla, se ela nem fuantos, se ela nem matam dele, se ela nem iludiu, bahaleira que agora o povo enfrenta. Então pode ser até agora nem só o povo uma solidariedade para malo, ajuda malo e a nem dio, e ajuda o povo ser nebe, mungkin, mas bem tinha deputado se a halo política e a situação da nebeita no povo morre esse sofrimento nela. Ne atu demonstra que a política da nebela é moral. Lá é moral, também se representa o povo, mas o povo é problema, mas se a halo política da nebe, haturu se a halo malo poder e a situação nebe, é meselo triste ela vai força lá, mina lá, osa lá. Sim, solução problema Haulah koi atau komentar pun apa solusi ya dalam ni misal dia dalam barang dalam ada lei jadi konstitusi dalam peraturan itu tidak. Sociedade civil russa líder Sira atau solusi impasse política atual tambah povo max. Reitor Universidade da Paz Unpas Adolmando Soares Amaral considera líder político Sira la iha fuan atau resolve impasse política herelar. Magnífico reitor Universidade da Paz Adolmando Soares Atole Hirakne, mas jornalista Sira Hafan encontro com o ministro de Ensino Superior Ciência e Cultura, Longuinhos dos Santos e edifício Ministério de Ensino Superior Colmeira Dili, terça-feira semana né. Situação impasse política atual hala povo pânico no trauma. Todo observa a situação política que eu magalao yang lain larang. Agora conforme dan líder politik main sira kan dua bot berarti rapot dengan solusinya. Enquanto sira ide mantém ela siranya arrogância, siranya hamropa poder, siranya situação sila na patimon. Depois povo né só agora rarau é uma barra pânico deles, ela sente, mas é uma barra agora começa a fila para fora. Sama sira pânico a atitude você representante povo seria uma povo. Hal-hal na ver budia la bela tudo vai tane povo mas sira halo dan então halo povo ne pânico teves ano engona kata kadang malo na cadeira hene pa ou sira militante sira bela taka malo depois situação não sai lá dia até povo sira balo começa né hal-hal kan sene la persija ita tudo povo vai tane povo sira ita cara garante na mati ne povo sira mori sak mate ia tempo ida han sene sira mori sak mate promessa sira tem que na patem po. La bela tama di cadeira depois salua te promessa serene depois muda para opinião pública ne babuat cerne halo tahu kita opinião pública ita bela halo mas halo para mata hak mate gak usah mata panik kali hal-hal ser deputado ser demonstra você que o parlamento continua hoje né hal-hal ser na precisa ita tudo será Nyamostihan situação impasse política né psicologicamente feita estudante nebe atu fila mai dele hori continua ser no estudo reportagem TVA. Presidente Autoridade Região Administrativa Especial Oiku Siambeno, José Luis Gutares informa, emanain atos ida lima nulu rasensia, mak atualmente ia hela quarantina raio kusi.
Presidente Autoridade Regional Administrativa Especial Ecusiam Beno Raioa, no Zona Economia Especial Social Mercado Timor-Leste ZIMS, José Luís Guterres, rato assunto neba jornalista Sira foi encontro com o primeiro-ministro Tauro Matanruak e a Palácio do Governo de terça-feira semana ne. Mas que no ne José emanain atus ida lima nulura sensia, atus ida lima nulura sintolo compreona loron sanulura sinhat, no hela nain neng deit. Se o primeiro-ministro agora tem situação de Covid e raio custo, numa situação de segurança em geral. Nebe aproveita a oportunidade para informar o primeiro-ministro sobre nebe tama quarentena e raio custo. Até agora né há muito 159 pessoas, mas 153 saem cumpre 14 dias. Só 9 que ela e centros de acolhimento e raio cusi. Sira nain nene tolo tama hosi passabe, tolo tama hosi wesilo, e sira foi em tama cada loro sira tama ilegal cerca de 3 dias atrás. Deve a me cumpre normas rototo e atu informamos serviço neve senhora professor Dr. Nelson Martins, niema que é presidente Brigada de Choque e Rai Oekusi, minha foi em hala visita e o time neve senhor professor Dr. Nelson Martins preside e a participação da polícia, das instituições sociedade civil e instituições médicas, hospital nian, neve é uma barra que participa e a time né e amimos hala na proposta orçamento para a Covid nian. Também é preciso preparar para que se Covid né incrementa cari, nessa é fato selo que mundo, se Estados Unidos situação nela dia que também mora geralmente bem, e aí tem a raisor em rai Indonésia mos aumenta bem, neve iha nessa raio ikusi em particular, a mim tem que reforçar medidas de segurança ainda mais, for apoio para o UPF, a mim for para a polícia, para a comunidade, autoridades comunitárias, para pele garante que é uma vetama ilegal, mas cumpre quarentena. Nessa mão, é preciso criar condições para a unidade patrulha, UPM, para se haver patrulhamento e tassi, para evitar uma vetama e itinerário ilegalmente. José Luís Guterres Mosdehan, autoridade continua serviço makas onde assegura emanepetama ilegal durante estado de emergência li husi fronteira terrestre notasi. Reportagem TV. Obrigado, vai Alencira. Primeiro-ministro Tauro Matanruak hatatan, tinan idane povo Timor-Leste labele comemora loron restauração independência 20 de maio, tambah soro hela situação pandemia surto Covid-19 sansia. Cada tinan Timor-Leste sempre celebra loron restauração independência e a loron ruanulo fulan maio, li husi cerimônia e sar bandeira no anima mo sua atividade oin. Mas bem ihatinan idane povo Timor-Leste labele celebra loron importante idane tambah soro hela situação Covid-19 sansia nebe sayhanesan moras global. Mas que não é primeiro-ministro Tauro Matanruak hateten, presidente da República se fosse mensagem basida da hotu, atuna faten tau importância baloron restauração independência e hatinan idane. Melhor ainda que tina nita solo que a palácio né. Então sua excelência presidente da República mensagem na nação toma lembra e tem luta e tem esforço e tem participação para que a nação ainda sai, nação ainda tem recupera a independência. Logo ainda não festa boa. Só que tinha ainda infelizmente estava bem também a situação, né? Mas bem, sua excelência o presidente se hará mensagem para a nação tomar. O governo se contribui para espalhar a mensagem sua excelência o presidente, né? Para que todo bele medida que na fatem, essa noite na fatem, foi importante na fatem para 20 de maio. Restauração da independência. Reportagem TV.
Comunidade Capital Dili Santi Triste Tambatinan Idane, Seila celebra loron restauração independência badala sanulo rasin walu, nebe semonu iha loron ronulu, fulang mayo tina rihon rua ronulu. Timor, nehau nyarai, você la entrega vai maseluk mas kerai nekik mai bebele hamri iha mundunya le hanesa nasaungida. Ter observação televisão educação Timor e a cidade dele, a bandeira nacional RDTL e a estrada Nini no Loza Oin, onde celebra a restauração independência da Sanolo Resinwalo. Mas que não é cidadão timoruan sente triste, também ainda nela celebra a restauração independência, Hanesan Tinan. Você la entrega vai maseluk mas kerai nekik mai bebele hamri iha mundunya le hanesa nasaungida. Sentimento ne tambah ukun ani tafu amba mate tambah bendera kan. Nebe lorong história ne la precisa ema ida hatet fuate ne ba. Amnya in sente ba amnya an. Tambah bahira atu hetam bendera ne ema barak mate. Familia lakun familia. Nebe ba ami la precisa ema ida tu. Fuate ne amnya sentimento. Sa hauso hato ode pa bot sira na yun sira ko ulung maliring ba kaputak maliring odi haloy ta na saune ba onda tamba ema barak mate tane na saun kida ema barak mate se halo problema maka betruma acontece ami pa ami feto serna piti maliring haula koya tu saitan hase crise 2009. Timor, hawa domite beso. Oh, si ami tu moris tandet ami suba atu hak mateng ya ore fati. Tatanis, ketalerik bebeik, may be, nonong diba, oh how the domia, oh how the mura trai. Tinang governo Timor-Leste lá celebra o aniversário da restauração independência, também livre e mabarak e a situação pandêmica COVID-19 recensia. Reportagem TVA. Eletricidade foi mina na linha telecomunicação, sai problema durante o estado de emergência relacionado ao surto Covid-19 recensia e a Timor-Leste. Assunto ne foi o porta-voz Tane Consumidores Antônio Ramos, lhe fez conferência imprensa, nebe halau e centro de informações impacto Covid-19 recensia fonzitil kai coli dele. Ter Antônio Ramos, assunto tolo nebe sai problema e a comunidade de LED foi impacto tebes mas lá fornece informação los para consumidor sira. Publicidade nebe lá claro, para consumidor sira foi impacto mos para estudantes sira no estudo e uma, inclui trabalhador sira no serviço e uma durante estado de emergência. Durante o estado de emergência, o Presidente da República decreta aí a 22 de março, o governo decreta medidas para implementação e a medida consta serviço público essenciais do Bukida, incluindo ARRI, B, nossa sociedade. E a Tânia Consumidor, a advocacia no
queixas de simos consumidores e a área toda está apresenta né, a área eletricidade, telecomunicação, no folha minanian e a mercado. A área eletricidade, o governo aplica medidas, medidas que revela todo consumidor e o período de estado de emergência e o subsídio para consumidor $15 para a família. Mas bem, a Sorenselo e a nós finanço valo, mas caneçam a rimata bebê ne prejudica para o consumidor nebe liliu para sessão eletrônica, bens não consumíveis nebe consumidor não irá a rimata. E a lei base de consumidores quando estraga os consumidores bens Estado ia dever tomar ato a reparação no garantia de bens. De dunia a minha advocacia harega e no Estado for subsídio ne bens públicos essenciais da eletricidade, mas pessoas em selo lá questão da manutenção, gestão, da distribuição, lei de informação prévia para o consumidor e da nema que falhanço parte da Estado união. Questão da rua, quando vai telecomunicações. Telecomunicações e estado de emergência é uma outro serviço não estuda significa que serviço público essencial é bem importante. Mas medidas do governo forte, serviço público lá contempla serviços públicos essenciais. E da nema a precisão crítica do governo de medidas, embora medidas serviço da nema importante ali para o consumidor é uma outro serviço estudantes implica que custos para consumidor bota limar. E sobre isso, operador de telecomunicação será aproveita consumidor a situação a crise pandemia será aproveita ato multiplica lucro liu hosi lá foi informação veloz quando o pacote halo publicidade enganosa publicidade de bolso lá para consumidor e prejudica o consumidor e tuir código penal tuir lei base consumidores contra a lei e Estado tem que ser intervém. Também, Tani Consumidor Justo Autoridade Nacional Comunicação, ANC, nundar entidades reguladora, cumpre diversidade nebe hatur tu decreto-lei, sanoluras lima tina rehunro sanoluras rua, noloras walu fula março, na proteção ba consumidor sira e artigo hatnoloras walu, ba sociedade sira justo. Reportagem TVA. Dia telespectadores sira turma ita continua para reportagem internacional. A Papa Francisco oficialmente loca abertura da missa Basílica São Pedro, foi no estado Itália loca será em lockdown. John Pawlowski is the head of the third Papa Francisco comemora missa São Pedro Basílica ba público e Vaticano e loron segunda-feira né. Missa ba público né halau também estado Itália for oportunidade ba cidadão ou de halau atividade. Mas be Papa Francisco na fatin forhanoin basrani sira atu mantém distância social. Our Holy Father has venerated the Papa hateten regras distância social nebe implementa makanesan hambreko distância metro ida no cidadão hotu e dever atu usa máscara. Maneira hirakne tem que aplica e igreja hotu nebe e Vaticano. Mas que nune regras ba missa e mudança balun. Além de nemos basira ajudante igreja wenir halau missa. E momento missa comunhão basira ajudante missa tem que usa luvas. No wenir comunhão maneira comunga hostia lebele tau diretamente basarani sirani ibun, mas be tem que tau ihliman. Mas que missa e igreja hotu beleona halau hanesam bain sidau katene banhira makmisa e altar basílica São Pedro se fila fali realiza. Durante pandemia, Papa Francisco sempre realiza missa e capela laran o silêncio, no retan transmissão via internet. Mas que não é parte Vaticano hatetan katak, inspeção especial se halau banhira missa e basílica São Pedro pronto hodi realiza fila fali.
Moço desentendimento e a parlamento Hong Kong banhira membro parlamento pro-China halau controlo ba comitê importante husi instituição hotu. Over this controversial bill. Pasu hirak ni loke dalan ho di diskuti ba konstitusaun nebe se kriminaliza sira nebe estraga hino nasional China. Membro parlamento pro-democracia intrompe husi parte segurança nebe hambrik haleu membro parlamento husi pro-estabelecimentos Chan Kin-por nebe ocupa iha cadeira presidente Ren Yaun. Rejeita procedimento husi oposição. Segurança husi parlamento Hong Kong lorisai membro parlamento balun. Além de ne, siramos halo ação físico contra membro segurança when hira lorisai husi parlamento. Membro parlamento balun koko hadau cadeira presidente parlamento. Mas parte segurança na faten assegura. Membro parlamento husi Partido Democrática asai lifuan kata gezogu fuer no cair lista nebe hakere Partido Comunista China hakara ocupa parlamento Hong Kong. Situação ne sai nesan condição da ruak e haloron sanulu. Membro parlamento halo desentendimento com a proposta ba lei constituição extradição. On it. The committee chair's position has been vacant since October. Benjamin Netanyahu filafali eleito hanelsan primeiro-ministro Israel foi eleição badatolo. This is the Benjamin Netanyahu ikusmai filafali eleito hanesan primeiro-ministro Israel usi parlamento Knesset foi liute eleição da toluk nebe halo partido político e a nação neba consegue paralisado durante tinan idaresin. Tosai husi associação press segunda-feira ne parlamento eleito Netanyahu e domingo semana kotuk foi concorda fo mandato ba governo. Netanyahu oni adversário Benny Gantz aprova formação ba gabinete conjunto nebe completa husi ministro na intolo nulo resinen no vice-ministro hamutuk sanulu resinen. Parte ruane concorda e fulan abril yuba atu tau interesse diferencia o di hamutuk lori ekonomia Israel sai husi krisi tambah date pandemia virus corona. Siramos halo concordância nebe valoriza controversial anesan troca malu en se posição no primeiro-ministro alternativo. Cada ema ida ia tempo durante fulan sanulu resinwalu. Netanyahu makse prense primeiro período lidera governo. Gantz mos eleito hodi prense posição da huluk ministro alternativo depois de Netanyahu. Sistema legais ne aproveita usi parte ruane a foi procurador geral hateten la iha regras ne bebele impedecira o di halau concordância ne. Netanyahu no Gantz mos hateten coligação ne besira realiza maksehetan cadeira o porcento nebe hanesan tamba ida-idak iha votos o di rejeita decisão nebe considera sai influência bot. Gantz pronto colabora ho Netanyahu o razão ida nebe maksai solução diak atu Israel labele mono iha crise nilaran. Diak telespectadores sira dan reportagem nacional no internacional completo edição hoje. Até a próxima.